Você com certeza já cantou. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Os Incríveis e os Engenheiros do Havaí imortalizaram essa letra no Brasil. Mas hoje nós vamos direto na fonte original, a versão italiana de Gianni Morandi. Essa é uma música fantástica para aprender italiano. Primeiro, porque é uma música muito gostosa de ouvir. Segundo, porque muitas palavras são parecidas com o português, o que deixa o significado claro logo de cara. Nessa aula, nós vamos explorar o italiano através da letra dessa música. Você vai aprender palavras importantes para o seu vocabulário, entender a diferença do passado usado nessa música para o italiano falado nas ruas hoje e dominar o uso do verbo avere. E no final, vou te provar como um detalhe da letra original muda toda a história do personagem, revelando uma realidade bem mais dura e realista do que a versão em português que você cantou a vida toda. Acompanhe comigo. Uma das estrelas da nossa aula de hoje é a primeira palavra do título da música, c'era. C'era un ragazzo, que significa havia um garoto. Vamos entender isso a fundo porque os italianos usam isso o tempo todo. Preste muita atenção agora. O c'era vem de um verbo muito importante chamado esserci. Em português, esserci significa exatamente haver ou existir. Esse verbo esserci é formado pela união da partícula ci com o verbo essere, que é o verbo ser. Pense no ci como uma partícula que representa em um determinado lugar. Quando somamos esse ci com o verbo ser, formamos a ideia de que em um determinado lugar está. É uma construção impessoal para indicar que algo existe ali. O sentido é puramente existir ou haver. Guarde bem isso. No presente, quando os italianos querem dizer há ou existe, eles usam o famoso c'è para o singular e, se for plural, para dizer existem, eles usam ci sono. C'è para o singular, ci sono para o plural. Exemplo: c'è un ragazzo. Existe um garoto. Ci sono due ragazzi. Existem dois garotos. Sabendo disso, fica muito fácil entender a música. O nosso destaque de hoje, c'era, que é a junção de ci mais era, é simplesmente o passado imperfeito do c'è. Dessa maneira, a tradução exata e literal para o começo da música é c'era un ragazzo, havia um garoto. Continuando com a nossa música, tem uma frase que diz assim: ma ricevette una lettera. A tradução perfeita para isso é, mas recebeu uma carta. Para você memorizar que, nesta frase, lettera significa carta e não simplesmente letra, nós vamos usar uma técnica muito eficiente que uso, a técnica da história. Uma boa história cria engajamento, desperta curiosidade e, o mais importante, forma um roteiro mental que liga diretamente a palavra em italiano ao seu significado em português. Quando você entende a história por trás de uma palavra, você não precisa mais ficar tentando decorar, porque a associação já está feita na sua cabeça. E a história de hoje, para criar essa associação mental, é baseada nos caminhos que uma mesma palavra, com origem lá no latim, percorreu ao longo do tempo por diferentes idiomas. Tudo começa lá atrás no latim com a palavra littera. No latim, littera significava simplesmente o desenho de uma letra do alfabeto. Só que com o tempo, os romanos começaram a usar o plural dessa palavra, litterae, ou seja, um conjunto de letras para se referir a um texto, a uma mensagem escrita que era enviada para alguém. Um conjunto de letras virava uma correspondência, uma carta. E veja que interessante, o italiano e o inglês mantiveram exatamente essa mesma lógica. Quem aqui já estudou o básico de inglês sabe muito bem que a palavra letter significa tanto a letra do alfabeto quanto a carta que chega pelo correio. No italiano, a palavra lettera serve para as duas coisas. É a letra do alfabeto e lettera também é a carta que você recebe. É a mesma palavra para os dois significados. Já o idioma português resolveu dividir as coisas. Nós mantivemos a palavra letra, que deriva da mesma palavra do latim littera, apenas para o alfabeto, e para a correspondência nós passamos a usar a palavra carta, que vem de outra palavra do latim, carta, que significa o papiro, o papel onde a mensagem era escrita. Esclarecendo que no latim o CH tem som de K, assim como no idioma italiano. Então, preste muita atenção para memorizar. Quando você ouvir lettera no italiano, lembre-se do inglês letter e lembre-se que pode significar tanto letra como carta.
Voltando na música para ver a frase novamente. Ma ricevete una lettera significa mas recebeu uma carta. Avançando mais um pouco na letra, chegamos na frase La sua chitarra me regalou. Vamos passar rapidinho pela palavra regalou. Ela vem do verbo regalare, que significa presentear. Então, me regalou significa me presenteou. Se você quiser aprofundar e memorizar bem o significado dessa palavra, eu tenho um outro vídeo onde eu apresento 5 palavras importantíssimas da música Regalo Più Grande. Nele eu explico a palavra regalo e mais 4 palavras muito úteis para o seu dia a dia. Quando terminar essa aula aqui, corre lá no meu perfil e procura esse vídeo porque vale muito a pena. Voltando para a frase, La sua chitarra me regalou. Primeiro, vamos ver essa palavra chitarra. Na Itália, a palavra chitarra serve para nomear tanto o nosso violão quanto a nossa guitarra. O idioma italiano não dividiu os instrumentos em 2 palavras totalmente diferentes, como nós fizemos aqui no Brasil. Para especificar o tipo de instrumento, o italiano simplesmente adiciona um adjetivo. Funciona exatamente assim. Se você diz chitarra clássica ou chitarra acústica, você está falando do nosso violão. Se você diz chitarra elétrica, aí sim você está falando da nossa guitarra. Mas atenção, quando uma música italiana tradicional, como essa do Gianni Morandi, cita o instrumento de forma genérica, falando apenas chitarra, a tradução perfeita para o nosso imaginário brasileiro será sempre violão. La sua chitarra me regalou, ele me presenteou com o violão dele. E por falar em dele, vamos entender uma regra muito interessante e diferente do que usamos no idioma português. Preste muita atenção na palavra sua, da frase la sua chitarra. Lembre-se disto e grave bem na memória. Em italiano, suo ou sua significa estritamente dele ou dela. Como o cantor está contando uma história sobre o ragazzo, garoto, ele está falando de uma terceira pessoa. Ele não está conversando frente a frente com o garoto. Por isso, ele usa sua chitarra, o violão dele. Se o cantor estivesse conversando presencialmente, cara a cara com o amigo, ele usaria o tua. Vamos ver a diferença na prática para você não confundir mais. Se eu estou na sua frente, falando diretamente com você, eu digo La tua chitarra é bella. Eu estou dizendo, o teu violão é bonito. A palavra tua é para quem está na minha frente, participando da conversa comigo. Mas se eu uso a palavra sua e digo La sua chitarra é bella, a regra muda completamente. Eu estou falando de uma terceira pessoa que não está na roda. Eu estou dizendo, o violão dele é bonito. Entenda e não esqueça mais essa regra fundamental. O sua em italiano aponta sempre para um terceiro. La sua chitarra, o violão dele. E agora, preste muita atenção nessa frase para entender como o passado funciona em italiano. Fu richiamato in America. Essa frase significa, foi chamado de volta à América. A palavra central aqui é o fu, que é exatamente o nosso foi em português. Ele é o verbo essere, o verbo ser, conjugado na terceira pessoa de um tempo chamado passato remoto. Como o próprio nome indica, ele é remoto, distante. O passato remoto é o tempo verbal da narrativa, dos contos, das biografias e dos eventos históricos. Ele indica uma ação que aconteceu lá atrás e que foi totalmente concluída. O detalhe muito importante para nós brasileiros é que essa forma de passado é a estrutura mais parecida com o passado que nós usamos o tempo todo em português. É o modo que soa mais natural e direto para a nossa cabeça. Porém, na Itália de hoje, principalmente no norte do país e cada vez mais nas conversas cotidianas em geral, o uso do passato remoto é raro. Ele ficou guardado quase exclusivamente para a língua escrita, para os livros e para músicas mais antigas como essa. No dia a dia, de modo predominante, os italianos usam o passato próximo. É por isso que eu recomendo quem está aprendendo italiano a focar no aprendizado do passato próximo. É essa forma de passado que você mais vai ouvir e que vai precisar usar para se comunicar nas ruas da Itália. Mas vamos fazer um exercício e converter essa frase para a forma passada mais usada atualmente. A palavra fu se transforma em è stato. Portanto, no italiano das ruas, essa exata mesma frase ficaria è stato richiamato in America. A tradução literal ficaria
é estado chamado de volta à América. Contudo, na Itália essa frase teria o mesmo significado do que para nós seria foi chamado de volta à América. Para você perceber bem a diferença, grave o seguinte: o passato remoto se resolve com uma única palavra, como o fu. Já o passato próximo é um tempo composto por duas palavras. Ele exige um verbo auxiliar no presente somado a um particípio passado. Na nossa frase, o auxiliar é o verbo essere no presente. E a palavra stato é justamente o particípio passado desse mesmo verbo essere. Juntando as duas peças, o auxiliar e o particípio, nós formamos o è stato, que é a forma mais comum de representar o nosso foi em conversas atuais no dia a dia da Itália. Preste muita atenção agora. Nós vamos aprofundar um pouco mais o conteúdo e eu garanto que essa será uma das melhores e mais definitivas explicações que você vai encontrar sobre a utilização do verbo avere e das construções com o c'è e suas variações. Nós vamos correlacionar tudo isso diretamente com o nosso verbo ter e haver do português, para deixar tudo muito organizado para o seu entendimento. Avançando na música, encontramos a frase non ha più amici. Essa frase significa não tem mais amigos. O destaque dessa frase é a palavra curtinha a. Como ela é muito diferente do português visualmente, nós vamos detalhar o seu funcionamento. A palavra a é a conjugação do importante verbo avere, na terceira pessoa do singular. A terceira pessoa do singular é ele ou ela. Recomendo que vocês sempre associem o verbo avere com o nosso verbo ter. A conjugação básica no presente funciona da seguinte maneira: io ho significa eu tenho. Tu hai, você tem. E lui ou lei ha significa ele ou ela tem. Na língua italiana, o verbo avere é usado estritamente para indicar posse. Ele serve exclusivamente para deixar claro de quem é algo. Portanto, na nossa frase da música non ha più amici, a palavra a indica diretamente que o garoto não possui mais amigos. Preste muita atenção agora em uma regra fundamental. O verbo avere jamais significa haver ou ter no sentido de existir. No Brasil, nós misturamos as coisas. Nós costumamos usar ter e haver no sentido de existir. Nós falamos, tem um gato na caixa ou há um gato na caixa. Em italiano, não. O verbo avere serve apenas e unicamente para a posse. Por exemplo, para dizer, minha irmã tem um gato. A minha irmã é a dona do animal, então nós usamos a posse. Minha sorella há um gato. Para expressar a ideia de que algo simplesmente há ou existe em um lugar, o italiano usa obrigatoriamente a estrutura do verbo esserci, que são os famosos c'è e ci sono no presente ou c'era no passado, que nós já detalhamos na primeira parte da aula. Vamos contrastar essas duas frases para você visualizar e memorizar bem a diferença entre a posse e a existência. Primeiro, um exemplo usando a palavra a para indicar posse. Lui ha una chitarra. Isso significa, ele tem um violão. O violão pertence a ele, é posse dele. Agora um exemplo usando o c'è para indicar a existência. C'è una chitarra. Isso significa, há um violão, ou tem um violão aqui em algum lugar. Ninguém é o dono do instrumento nessa frase. O violão apenas existe no ambiente. Para consolidar e conectar toda essa explicação, nós vamos usar novamente a técnica da história e entender os caminhos do latim. Tanto o nosso verbo haver no português quanto o verbo avere no italiano nasceram da exata mesma raiz lá no latim, a palavra habere, que significava possuir. Com o passar dos séculos, aconteceu uma separação histórica entre os idiomas. No Brasil, o verbo haver foi perdendo a força de posse. Nós paramos de falar frases como eu hei um carro. Para resolver essa falta, o idioma português roubou, entre aspas, o verbo ter, que vinha da palavra latina tenere. O detalhe é que tenere significava apenas segurar fisicamente algo com as mãos. O idioma português pegou o segurar e transformou na nossa posse. A Itália, por outro lado, foi fiel ao latim até o fim. Lá o verbo avere, que veio do habere, continuou sendo o dono absoluto da ideia de posse. E o verbo italiano tenere, que tem a mesma origem do nosso verbo ter, continuou significando apenas a ação puramente física de segurar um objeto.
E no italiano, para preencher a lacuna do nosso verbo haver ou ter no sentido impessoal de existir, a Itália utiliza a construção com o verbo esserci, como o c'è e o ci sono no presente ou o c'era no passado, que foi exatamente a primeira palavra que aprendemos na música de hoje. Pronto! Agora quero saber de vocês. Entenderam bem as diferenças entre essas estruturas fundamentais do italiano e quando usar os verbos avere, esserci e tenere? Deixe um comentário aqui embaixo me dizendo se essa explicação ajudou ou escreva sua dúvida, que eu vou te responder. O seu comentário é muito importante para saber se devo continuar produzindo aulas mais aprofundadas como esta. Para fechar a nossa análise dessa música, eu vou compartilhar uma percepção muito particular. Eu conheço essa música há muito tempo, porque o meu pai sempre escutava a versão em português gravada pela banda Os Incríveis. E ouvindo aquela versão brasileira, eu sempre ficava com um ponto de interrogação na cabeça. No início da versão em português, eles cantam: girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Para mim, essa frase não deixava claro que o garoto era americano. Parecia apenas que ele era um jovem apaixonado pela cultura e pelas músicas dos Estados Unidos. E aí, a conta não fechava na minha cabeça. Como ele foi convocado para a guerra se não era de lá? Na versão original em italiano, essa confusão simplesmente não existe. A letra original crava: girava il mundo, veniva da gli Stati Uniti d'América. A tradução é direta: girava o mundo, vinha dos Estados Unidos da América. A história fica muito mais clara. O ragazzo é cidadão americano e por isso o país o convocou mesmo sendo um garoto que vivia viajando. Mas o detalhe que mais muda a percepção da obra inteira é a diferença de tom entre as duas versões. A versão brasileira tenta dar um glamour ao personagem, tentando transformá-lo em um herói de guerra. Na versão italiana, a letra mostra uma verdade muito mais dura, fria e realista. Ele era só mais um. Vou provar isso com 2 trechos. Na versão em português, a letra diz: não vê amigos nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão. O verbo ver indica que os amigos ainda existem, apenas estão longe geograficamente. Já na versão italiana, a letra original diz: non ha più amici, non ha più fans. Vede la gente cadere giù. A tradução exata é: não tem mais amigos, não tem mais fãs. Ele perdeu as amizades, ele não tem mais ninguém que se importe com ele. É uma realidade muito mais solitária e fria. Mas a frase definitiva, que mostra a intenção real da música, está no final. Na versão em português, eles cantam: no peito um coração não há, mas 2 medalhas sim. Essa afirmação é firme. 2 medalhas sim. Constrói aquela imagem clássica de filme de Hollywood, onde o mocinho cai no final, mas todos sentem orgulho e ele se torna uma figura inspiradora e heróica. Quando eu fui entender a fundo a letra original em italiano, o sentimento foi outro. A letra diz: nel petto il cuore più non ha, ma 2 medaglie o 3. A tradução é: no peito o coração não tem mais, mas 2 medalhas ou 3. Prestem muita atenção nesse: 2 medalhas ou 3. A música encerra dizendo que ninguém nem sabe ao certo quantas medalhas ele tem. A verdade é que ninguém se importava, ele não virou um herói de cinema inspirador. O ragazzo é apenas mais um número, mais um jovem como tantos outros que teve a vida interrompida na guerra. A versão original italiana demonstra a realidade nua e crua, sem enfeites e sem romantização. Essa é a leitura que eu faço dessa música, estudando a letra original. Agora eu quero saber de você. Você concorda com essa minha visão? Já tinha notado como o tom da história muda completamente de uma versão para outra? Deixe sua opinião aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais aulas assim, dê aquela força, ajude o canal se inscrevendo, deixando a sua curtida e compartilhando esse vídeo com aquele amigo que também adora essa música e precisa conhecer essa história. Curta e siga o Zio Adornato para aprender italiano, música por música, história por história. Tchau!